Hoje vamos conversar sobre viver com alegria. Então, minha gente, vamos pensar o que seja a alegria. A alegria, ela é uma expressão que é sentido pela alma e exteriorizada pelos seus veículos. Por exemplo, se eu estiver desencarnado, será pelo perispírito. Se eu estiver encarnado, essa alegria vai se expressar pelo corpo físico. Então, viver com alegria significa vir da alma, do fundo da alma. E o que faz com que a alma expresse esse sentimento de alegria? O sentimento de alegria está relacionado, na atualidade, na evolução humana, àquilo que o homem, a criatura humana, projeta como bom para ele. Tem muitas coisas que o homem projeta como sendo coisas muito boas. Por exemplo, ganhar na loteria um valor aí bem alto, ele vai dizer que está alegre porque ganhou na loteria. Mas será que isso promove mesmo, de fato, a alegria? Porque pode perder, ele pode ser perseguido, a família perseguida. Outra hora a pessoa vive com alegria porque comprou um apartamento. Eu estou muito alegre, comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei um carro. E observa-se que essas aquisições, elas trazem momentos alegres, é o que nós podemos dizer. Porque depois você acostuma com dinheiro no banco, você acostuma com o apartamento, com a casa, com o carro, e passado um tempo você já está aí querendo mudar, querendo outra coisa. Então aquela alegria que você sentiu naquele momento passa a ser desconsiderada pelos arcanos da alma que está em busca de outra coisa, em busca do novo, porque isso faz parte do contexto dos espíritos, sempre a busca pelo novo. Então a alegria não pode ser pautada nessas aquisições que nós fazemos de níveis materiais ou de níveis muito transitórios. A alegria, ela tem que ser algo que não pode acontecer agora e não acontecer daqui a pouco. Ela tem que ser um estado quase que permanente, que potencialize o espírito a viver de maneira grandiosa, onde quer que ele esteja. Nós conhecemos na história espíritos que conseguiram essa alegria, que viveram nessa alegria, muito embora as dificuldades que tiveram. O Senhor Jesus foi um deles. Ele viveu com alegria, porque ele estava trabalhando para o Pai. E onde quer que ele estivesse, ele era a representação do Pai. Então Jesus é o exemplo máximo dessa alegria permanente, não transitória. Muitas vezes nós, por não entendermos essa relação de Jesus com Deus, e não vamos entender isso tão cedo, mas pelo menos a gente pode tentar imaginar. O Filho que veio em nome do Pai para trazer para essa humanidade os conteúdos sublimes e superiores da vida. Outros espíritos viveram em alegria, porque estavam cumprindo as determinações de Jesus. E são vários deles. Eu gosto muito de citar Sócrates, porque Sócrates, nos momentos mais extremos, ele foi tranquilo. Quando a esposa dele disse: Sócrates, você foi condenado. Ele disse assim: mas o que importa? Aquele que me condenou também já está condenado. Ou seja, isso é viver com alegria. Porque ele sabia que assim que terminasse o processo da ingestão da cicuta, ele estaria livre do corpo para o encontro com seus pares na alta espiritualidade. E assim outros espíritos também. E trazendo então para o nosso campo atual
de seres humanos no processo de saída da irracionalidade, de tentativa de adequação com a razão, que é muito difícil para todos nós ainda, o que seria a alegria? Como eu poderia construir essa alegria não transitória? E essa alegria não por aquisições materiais. Podemos pensar o seguinte: qualquer estabelecimento de alegria, ela deve passar pela paz. E a base da paz é a serenidade. Se não tivermos a serenidade para vivermos todas as possibilidades que nos chegam através dos fluxos e refluxos da vida, nós vamos disparar sempre potências negativas que vão nos infelicitar e vão nos tirar dessa serenidade. Então a serenidade significa: eu estou pleno com meu Pai, mesmo ainda muito distante do entendimento perfeito de como deve ser essa relação, mas eu estou pleno com Deus. Eu sei que o meu Pai está cuidando de mim. Isso me dá serenidade. Isso me dá uma textura espiritual onde creio avidamente que nada vai me acontecer se Ele não permitir. Absolutamente nada. E daí, quando eu estabeleço essa serenidade, eu encontro a paz. Aí, encontrando a paz, eu estarei sempre em alegria. Por quê? Porque eu estabeleci em mim um conceito superior para viver a vida, independente de como ela me convida para ser vivida. Então eu estarei sempre em paz. Então eu estarei sempre tranquilo, tranquila, feliz e alegre. Então se chega para mim uma coisa diferente, difícil, eu vou entender que é um desafio. Se chega para mim algo prazeroso, eu vou entender que é uma bênção do Pai pelos meus esforços. Então eu estarei sempre vivendo nessa função ou nessa funcionalidade entre filho e pai. Aí eu posso estabelecer então um padrão de alegria, onde nada tira essa minha serenidade e nada tira a minha paz. É possível realizar isso? Com certeza. Vejam vocês, se não fosse possível, Jesus não teria proposto isso para a humanidade. Ele não teria proposto a busca do amor, a busca do amar a Deus sobre todas as coisas, a busca do amar ao próximo como a si mesmo, a busca de nos amarmos como Ele nos amou. Você observa que a proposta dele é a proposta superior que depende de uma base de serenidade. O meu irmão, a minha irmã, pode sim falhar comigo, mas o meu Pai não vai falhar. Então, se o meu irmão, minha irmã falhou comigo e eu estiver na busca da serenidade em relação a tudo, o meu Pai me sustentará. Não tem aquele salmo: o Senhor é meu pastor e não me faltará? Muito obrigado, muita paz para vocês.